Jornal colonial da língua portuguesa. Boa tarde, começamos agora o Jornal Colonial da Língua Portuguesa. Hoje, dia 5 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Língua Portuguesa, que é compartilhado entre os países da lusofonia. Essa data celebra a importância cultural e histórica de todos os países que compartilham a língua portuguesa. Esses países são Moçambique, Brasil, Angola, Cabo Verde, São Tomé, entre outros, e os mesmos são considerados lusófonos. Esse dia, dia 5 de maio, em especial, é comemorado por conta de um famoso escritor e político chamado Rui Barbosa, que dedicou e estudou aprofundadamente sobre a língua. Em comemoração a esse dia tão especial, a repórter Bruna Ferraz fez uma entrevista em campo. Puxamos para a Bruna. Boa tarde, Clara e Jérica. Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com a Eliane. Tudo bem, Eliane? Tudo bem. Eu vou fazer algumas perguntas e você responde com certo e errado, pode ser? Pode. Aonde coloquei minha chave? Certo ou errado? Tá errado. Sabe por que isso é errado? Porque não é aonde, é onde coloquei minha chave. Sim. Empresta seu celular para eu jogar? Certo ou errado? Certo. Esqueci meu travesseiro em casa. Certo. Certo. João não consegue mudar seus hábitos diários. João não consegue mudar seus hábitos diários. Certo. Não, é errado. Nessa frase acontece o pleonasmo, que é uma repetição desnecessária. Hábitos já é uma coisa diária, então seria hábitos diários. Muito obrigada, Eliane. De nada. Agora voltamos com as meninas. Agora fiquemos com um breve comercial e voltamos com mais notícias. Essa. Não, tenho certeza. Calma. É essa. Não, certeza que é essa. Não, é essa. Não, é essa. Não. Gente, qual que é a certa? Ei, você aí, você que não consegue aceitar as palavras mais difíceis do nosso vocabulário. Essa caneta foi feita pra você. Caneta acerta tudo. Com ela, você nunca mais vai errar as palavras que você considera difícil. Ligue já no número aqui abaixo. Uau! Jornal colonial da língua portuguesa. Como todos sabem, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Contudo, é impossível que todos os brasileiros falem o português da mesma maneira. Por isso que existem as variedades linguísticas. Existem 4 tipos de variedades linguísticas. São elas variedades sociais ou culturais, variedades históricas, variedades geográficas e variedades situacionais. As variações sociais ou culturais estão diretamente ligadas ao grupo social ou ao grau de ensino que a pessoa está ligada. A variação histórica está ligada às mudanças de palavras de um determinado período de tempo. Variedade situacional é aquela que vai depender em qual ocasião vamos falar. E temos também a variedade geográfica, que vai mudar de região e lugar. Agora vamos para a previsão do tempo com a Laisa Fernanda. E aí, Laisa, como está o clima por aí? Boa noite, Clara. Boa noite, Jérica. Bom, o clima por aqui hoje está um pouquinho frio. Mas no Nordeste o clima está bem quente, como sempre, continua com mínimas de 30 graus. Bom, já os cariocas poderão ir para a praia para pegar um bronzeado que eles tanto gostam, já que as mínimas lá serão de apenas 30 graus. Bah, já no sul vai vir uma frente fria muito forte, com mínimas de 12 graus. Antes de sair de casa, agasalhe-se bem. Bom, essa foi a previsão do tempo de hoje. Muito obrigada, voltamos para vocês no estúdio. A repórter Bruna Ferraz fez uma entrevista em campo. Puxamos para a Bruna. Boa tarde. Estamos aqui com a advogada Verônica Polaro e a gente vai fazer algumas perguntas para ela. Verônica, qual a importância da língua portuguesa em seu trabalho? Basicamente, ela é a minha ferramenta de trabalho, porque o direito, no direito existem várias profissões, né?
a advocacia, a magistratura, Ministério Público, delegado. Uma das que mais utiliza a língua portuguesa é o advogado. Por quê? A via de regra a gente entende assim, advogado processo. Então, procura um advogado para poder entrar com a demanda no Poder Judiciário. Como que eu conto isso para o juiz? Primeiro eu pego uma procuração do meu cliente para ele me nomear e falar em nome dele, com o juiz. Basicamente assim, estou falando de uma maneira bem pedagógica. Aí eu tenho que colocar isso no papel para explicar para o juiz qual é o histórico e qual é a lei que vai encaixar nesse histórico que eu possa pedir. Então, eu tenho que utilizar sim e muito bem utilizada a língua portuguesa, principalmente quando eu conto a história, que na petição a gente chama dos fatos, né? Porque a gente tem que, o juiz ele está preso no gabinete dele e ele não está vendo. A gente sabe a versão do nosso cliente, a gente acredita na versão do nosso cliente, mas o juiz, além dele ter que ser imparcial, ele está muito distante. Então eu preciso levar essa história para ele através de um papel e de palavras, tá? Hoje não mais em papel, porque o processo é digital, mas a gente faz num editor de texto, depois transforma em PDF e ele vai ler lá na tela do computador dele uma história, um histórico. Então eu preciso utilizar bem, sem ser também uma linguagem cansativa, porque eu preciso chamar a atenção para a minha história, mas sem ser cansativa. Tem uma linguagem jurídica, que também a gente não pode abusar muito de palavras, por exemplo, antigamente se utilizava muito latim nas petições, hoje já não se utiliza tanto, porque a coisa ficou mais enxuta. Não que a gente vá ter uma linguagem fora do padrão, né, que teria que ser formal, mas a gente tem que ter uma criatividade para escrever os fatos de uma maneira que o juiz possa vir para o nosso lado, vamos dizer assim, né? Então é mais ou menos isso, minha petição tem que ser gostosa de ler e tem que entender, né? Tem que se fazer entender, né? Então é basicamente isso, é o objeto mesmo do nosso trabalho. Além de escrita, muita leitura que a gente faz de textos técnicos, né? Não só de textos jurídicos, mas leitura em geral, porque a leitura enriquece o vocabulário. E eu acho que ela fixa mais uma regra aí uma regra gramatical do que a ficar decorando regra, né? Então eu acho que a leitura é primordial, né? Na nossa profissão a gente lê muito mesmo e escreve. Então assim, trabalhar com língua portuguesa mesmo a nossa profissão. Você utiliza mais a linguagem culta ou a informal? Eu utilizo mais a linguagem culta, até porque a profissão exige mesmo, né? Além de culta, a linguagem técnica do direito. Contudo, eu já tinha começado a falar anteriormente, hoje a gente tem uma preocupação em simplificar um pouco mais a petição, porque antigamente ela era meio que um código Morse para os leigos, né? Então hoje em dia hoje a tendência é deixar numa linguagem mais simples, né? Claro que sem erro de português, mas é uma linguagem mais simples e mais enxuta. Já ocorreu de você falar algo informal em uma audiência e passar vergonha? Então, eu sou informal. Eu sou uma pessoa muito informal, embora advogada. E aí eu tô tomando sempre o cuidado, em audiência nem tanto, mas muitas vezes a gente vai despachar com o juiz. A gente bate na porta dele para falar um assunto específico que talvez ele não tenha lido e aí a gente precisa ir no verbal. E às vezes eu me coloco de maneira informal, mas eu sempre peço vênia, que é uma linguagem, que é um termo latim para pedir licença, né? E eu peço desculpas porque eu estou me expressando de maneira informal, então eu já faço esse preâmbulo aí para eu poder ficar mais livre na fala e se por acaso eu utilizar uma linguagem informal. Você fez faculdade de Direito, certo? Como foi sua experiência de ter lido todos aqueles livros? Então, eu escolhi justamente pela minha afinidade com leitura e escrita, que é uma coisa que já se mostrou desde a minha infância, né, desde o primário
aversão à matemática e mais próximo das letras aí, das humanas, né? Então, para mim, foi enriquecedor. Não digo, lógico que não foi fácil, mas assim, foi prazeroso, porque eu gosto muito de ler, continuo lendo, e na profissão a gente tem que continuar lendo sempre, porque o estudo nosso é leitura. Continuo lendo até o final da carreira. Verônica, ficamos hoje e voltamos com as meninas. Agora vamos mostrar algumas fotos com erros de gramática que foram tiradas nas ruas de Indaiatuba pelos nossos telespectadores. Encerramos o nosso jornal. Obrigada pela audiência. Tenha uma boa tarde a todos. Jornal colonial da língua portuguesa.